Você está no perfil Maternidade em Flow, seja muito bem-vindo. No último vídeo eu terminei falando um pouco sobre sombras, sobre as oportunidades que a maternidade traz para a gente, de se desconstruir e se reconstruir. E que o problema, entre aspas, disso é que vem de uma maneira única, assim, né? De um tsunami, não te dá tempo para você ir percebendo e se desconstruindo. Essa desconstrução vem blá 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 blá. E aí eu queria trazer um pouco para vocês sobre as sombras, né? Esse processo de construção, esse processo de desconstrução e de reconstrução, ele tem suas dores peculiares também. E dependendo daquilo que você vivenciou na sua vida, essas sombras podem ser muito grandes, podem não ser tão grandes assim, mas elas existem. E você vai precisar lidar com elas, porque ao mesmo tempo você vai estar lidando com outro ser humano que está se construindo também, e você faz uma parte, né, fundamental para que essas peças sejam construídas de uma forma maravilhosa, né? E que o ser humano que esteja se construindo seja um ser humano que consiga explorar suas potencialidades da melhor forma possível. E a questão do caos, né, que eu trouxe no outro vídeo, faz muito com isso, né? A gente tem que lidar com as nossas luzes, com as nossas sombras. E eu queria falar com vocês que às vezes muitas pessoas acham que por eu ter optado por estar, né, em maternidade em tempo integral, apesar de agora ter a consultoria, a mentoria, mas assim, eu me vivencio, me vejo como mãe, né, larguei a advocacia, né, larguei a minha parte toda teórica, né, de formação, para assim, para me tornar mãe, né, para me permitir ser mãe. Eu não queria, eu sempre tive muito forte em mim que eu queria e quero ser mãe, não quero ter filhos. É uma diferença muito grande entre ser e ter, né? Muitas pessoas têm filhos, mas são genitores, né? Não se propõem a se colocar realmente num papel de pai e mãe, e isso a longo prazo na vida do próprio filho e na vida do próprio pai e mãe é uma coisa que vai gerar um processo muito doloroso. E eu queria trazer para vocês essa ideia de que, para vocês se permitirem sentir a sombra de vocês, permitirem-se vivenciar essa dor, abraçar o caos, a incerteza, o medo, e tentar explorar suas potencialidades acima daquilo dali. Você entender às vezes que não é o problema não é a criança. O problema é alguma coisa que te incomoda naquilo dali, nos posicionamentos dela, nas condutas dela, nas ações, nas palavras, no fato dela estar ali, às vezes. Você precisa tentar trazer essa autorreflexão, puxar essa autorresponsabilidade e tentar entender o porquê que aquilo te incomoda tanto, por que é dessa forma, tentar sair do seu padrão. É muito difícil sair do piloto automático, principalmente na correria do dia a dia. A gente deveria ter uma tríade, né, de você sentir, pensar e agir. E a gente, no nosso piloto automático, a gente pensa, a gente sente e age. A gente sente e age. A gente não pensa para agir. E isso traz muitos equívocos, sabe? Em relações não só de maternidade, não só relação mãe e filho, mas em relação entre pai e mãe, entre familiares, entre pessoas desconhecidas, em questões profissionais, em questões sentimentais, qualquer coisa do tipo, né? E você não tentar fazer essa análise de pensar, de sentir, de pensar por que eu estou sentindo aquilo dali e de agir de uma maneira pensada, faz com que você não consiga explorar suas potencialidades, não consiga entrar no flow da maternidade, da paternidade, por exemplo, não consiga ser, às vezes, o melhor mãe e pai que você pode ser, porque você tem uma potencialidade incrível dentro de você. E as nossas potencialidades, elas vêm da necessidade, elas vêm
da falta de controle, sabe? Quando tu tá no controle, você vai no seu piloto automático. Eu não penso, por exemplo, para ir na cozinha pegar um copo de água. Eu tô com sede, eu vou lá e pego um copo de água. Eu não fico pensando como é que eu vou fazer para conseguir água. Eu sinto, ajo. Eu não preciso pensar para agir nesse sentido. Só que nas relações humanas a gente não pode pensar dessa forma. A gente precisa sentir, pensar e agir. E é muito difícil às vezes. Vamos supor, você vem de um contexto de violência, um contexto às vezes de autoritarismo, no sentido de que eu sou o pai, eu sou a mãe, você é o filho, você tem que fazer as coisas porque eu quero que as coisas sejam feitas, porque eu sou seu pai, porque eu sou sua mãe, porque é assim e pronto, não me questione. Ou então, num sentido de que é questionado, tem algum tipo de violência envolvida também física, às vezes psíquica, às vezes física e psíquica, às vezes psíquica, às vezes física só. Então, são processos que, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba por reproduzir, porque a gente sente e age. Quando a gente se propõe a pensar fora do piloto automático, a gente permite explorar possibilidades. E com isso vem uma questão de criatividade, com isso vem uma questão de você conseguir, às vezes, ir cuidando de você mesmo, da sua criança interior, das suas sombras, de uma maneira que você consiga florescer, você consiga evoluir como um ser humano, como pai e mãe, como esposo, esposa, como vô e vó, como qualquer outra coisa, sabe? Na vida. E a Isa Minatel, para quem não conhece ela, é uma pedagoga e psicopedagoga fantástica, que eu admiro muito, faço cursos com ela, já fiz cursos com ela também, e ela traz num curso dela sobre temperamento, ela coloca muito bem assim uma exemplificação sobre isso, no sentido de que para você sair do seu piloto automático é como se você estivesse indo num caminho, numa floresta que a mata está fechada. Você já tem a trilha que está certinha, que já está toda cortadinha, bonitinha e tal, é só você andar. E você tem uma mata fechada, e nessa mata fechada você precisa de instrumentos para que você vá abrindo o caminho. Você vai cortando, 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 dá trabalho. Vai cortando, 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 dá trabalho. Toda vez que você tiver que acessar essa parte, você vai abrindo mais caminho. Até que chega num ponto, talvez, as suas conexões neurais sejam restabelecidas no sentido de que esse caminho que até então era mata fechada, ser o seu piloto automático. E aquele caminho que você deixou de usar como piloto automático, pare de ser o seu piloto automático e seja a mata fechada. Então, assim, cara, como que a gente pode fazer tantas coisas interessantes, tantas coisas legais se a gente se permitir? E eu venho trazer aqui para vocês esse convite que a maternidade em flow traz e é uma finalidade precípua dela de fazer com que você saia do seu piloto automático, se permita vivenciar as suas dores, as suas frustrações, os seus prazeres, as suas felicidades e o seu papel como pai e mãe trazendo uma evolução ao seu eu, sabe? Não como você tendo que se apresentar de uma maneira diferente, sendo mãe, sendo uma profissional, sendo uma esposa, sendo uma filha. Não, todos esses papéis que você desempenha são um só. Em alguns momentos eles vão colidir, em alguns momentos você vai lidar com vários tipos de frustração, vários tipos de dores que às vezes você nem sabia que existiam. E que permitem uma autorreflexão, um autogerenciamento tamanho que, se você se permitir, você vai evoluir e só ter ganhos como ser humano. E se a gente está criando outro ser humano, nada melhor do que a gente conseguir se permitir ser um ser humano melhor, para conseguir permitir que seres humanos melhores venham sendo construídos também, né? E para as próximas gerações a gente ter pessoas que tenham uma questão emocional melhor bem desenvolvida, que atenda a seus chamados internos e se respeite além de tudo. Um beijo, até o próximo vídeo.